Daí galera, tudo bem? Tá funcionando, tá? Tá gravando. Tá? Daí galera, tudo bem? Então a gente está aqui no God Talk com o nosso brother Johnny e a gente vai falar sobre 5 pontos essenciais para um músico na igreja, certo? E se apresenta aí, índio velho. Prazer, meu nome é Johnny, vulgo índio velho, não. Somos amigos de longa data, né? Já fomos companheiros de ministério de louvor e estamos aí na caminhada junto com Cristo, né? É isso aí, mano. Então, e aí, o que você tem a me dizer? Quais são esses 5 pontos? Qual que é o primeiro, qual que é o segundo? E qual que é o teu entendimento sobre eles? Que situação, né? Ué. Olha, eu acredito que assim, a primeira pelo menos que eu vou falar agora, que o músico na igreja tem que ter caráter, né? Não um caráter só como pessoa, mas buscar o caráter de Cristo, né? Buscar uma mentalidade em Cristo. Quando a gente inicia a nossa caminhada na igreja, a gente se batiza e então ali a gente deixa o nosso velho homem, né? Então eu acredito muito que o músico na igreja ele tem que esquecer o velho homem dele, ele tem que viver uma vida centrada em Cristo, buscando aquilo que Cristo ensina para sermos, né? Largar, ter um bom testemunho. Entendi. Então, na realidade, o que você está querendo dizer é que antes do músico na igreja ser músico, ele precisa ser cristão. Ele precisa ser cristão. Isso é essencial. Né? Entendi. A base do exercício do ministério é o cristianismo que tem nele. É isso que você está querendo dizer. Né? E aí, eu concordo contigo. Você estava falando ali da questão do velho homem, eu me lembrei de uma coisa que o Martinho Lutero fala. Ele fala assim, eu pensei que o velho homem tinha morrido no batismo, mas eu descobri que o miserável aprendeu a nadar, né? Então o que Lutero está dizendo? Que constantemente a gente precisa matar esse velho homem, né? É um impostor que existe em nós, né? Tipo assim, a gente precisa entender que numa esfera de caráter regenerado, de mentalidade de Cristo, de aprender a andar aprendendo isso, a gente precisa se cobrar e a gente precisa se autoavaliar. Exato. A formação do nosso caráter em Cristo é essencial para qualquer atividade de ministério. Exatamente. Inclusive a do exercício como músico, né? Exato. Eu já vi no decorrer assim, do tempo que a gente teve nas igrejas e tal, eu já vi muitos músicos que é aquela coisa assim, de repente o cara começa a ir na igreja, daí ele sabia tocar um violãozinho lá e tal, e aí ele é inserido no ministério de louvor da igreja, sem ninguém andando com ele, sem um discipulado. Ainda preso ao velho homem, às atitudes antigas. Isso aí. E eu mesmo me converti em um cenário parecido com esse, cara. Eu fui pra igreja, eu antes de me batizar estava em um ministério de louvor, mas tinha uma diferença. Tinha um cara que era o meu líder, que é o meu pai na fé, vamos dizer assim, que ele me discipulava, cara. Ele estava do meu lado, ele estava andando comigo, ele estava me ensinando Jesus, ele estava tentando me direcionar para um caminho, né? O que não pode acontecer é o músico ser músico na igreja sem discipulado. Tipo assim, sem estar conectado com a fonte de Deus, para ser refeito em Cristo, né? Constantemente. Exato. É isso aí, cara, muito bom. E aí, o que mais que nós temos? Cara, um segundo item que eu acho que é extremamente essencial e que a gente que vem nessa caminhada de atuação dentro da igreja, né, a gente vê que às vezes as pessoas não enxergam isso, é a questão da técnica. Mas é pra Deus. Me venha com esse papo pra te ver. A técnica ela é essencial. Eu acredito muito que, e eu adoto isso muito na questão da minha vida, na maioria das coisas que eu faço e também durante todo esse período em que eu atuei dentro do louvor. Eu acredito na excelência.
né? E para você ter uma excelência como músico, você precisa ter técnica, você precisa estudar, né? E então eu acredito muito que a excelência é uma forma de adoração a Deus, né? Então o cara vir e não estudar, fazer qualquer coisa de qualquer jeito, para mim isso aí não existe, não tem como você ser um músico na igreja, que obviamente não é, você ser músico na igreja não é simplesmente chegar lá e tocar, né? Não é ser só músico, mas a técnica ela anda junto até com a questão do caráter também, porque você está se disciplinando, você está buscando honrar a Deus com excelência, estudar para fazer aquilo bem feito para Ele. É isso aí. Eu acho interessante a questão da técnica como um atributo para o músico na igreja, porque muita gente tem a intenção, tem a vontade, tem o desejo de ser músico, mas ela não tem nem a predisposição. Sim. E aí acontece uma morte, acontece um luto. Porque às vezes a pessoa ela tem que perceber que tá tudo bem, ela queria muito ser o ministro de louvor, ela queria ser lá que nem o Johnny que vai lá e só tu é santo. E aí tá chegando, dá tudo errado. O cara vai tentar e não dá bom. Não existe um aperfeiçoamento. Não existe, tipo assim, não existe uma técnica e aí entra a questão, o cara não consegue porque é uma limitação, aí é uma questão de vocação. Tipo, não, tudo bem, tem espaço para todos no reino de Deus. Às vezes a gente quer fixamente uma coisa e a gente não consegue enxergar aquilo que Deus tem para nós, né? Mas também tem aquela questão do desleixo, né? Tipo assim, ó, eu não sou um músico profissional, mas já toquei na orquestra, já toquei um violãozinho ali e tal, né? Já tocava trombone e, cara, o maestro da orquestra que era o Gil, ele sempre foi bem, entre aspas, vamos dizer assim, bem chato com a questão do estudo. Justamente por causa disso, porque é uma questão de excelência. Tipo assim, eu já ouvi muita gente falando assim, porque tocar qualquer um toca. Já ouviu, né? Tocar qualquer um toca, eu quero ver ter unção. Já ouviu, né? Já ouviu. Cara, não toca, não é qualquer um que toca. Então não é qualquer um que tá disposto a ficar lá 3, 4 meses apanhando pra fazer uma questão no violão. Não é qualquer um que consegue ficar 3, 4 meses lá, o cara que é do instrumento de sopro, fazendo nota longa pra conseguir criar embocadura. Estudar campo harmônico. Não é qualquer um. Não é qualquer um que consegue pegar a música lá que é virada em riff e tirar. Entendeu? Não é qualquer um. Tá dizendo que um é melhor que o outro? Não. Tô dizendo que um foi chamado pra isso e o outro talvez foi chamado pra outra coisa, né? Tem gente, por exemplo, que é um excelente comunicador. Comunica muito bem. Mas talvez ele não seja um excelente músico. Talvez ele seja um excelente músico, um instrumentista, mas não seja um excelente cantor. E tá tudo bem com isso. Por quê? Porque o reino se completa nas partes, né? Uma orquestra não é feita só por uma pessoa, é feita por várias pessoas. E a igreja também. Né? Então, eu acho que a técnica é importante em um viés para esse. E o outro viés é porque o músico que se importa com técnica, ele é um músico que se move em adoração se ele entende que aquilo que ele está fazendo, aquele tempo de estudo, aquele ensaio, aquela insistência naquele riff e tal, isso tudo é uma forma de promover o reino de Deus. Se ele faz isso com o coração em adorar a Deus, ele vai colher frutos disso, né? Em vida e vai abençoar pessoas, né? Então técnica é um dos pilares também, né? E aí, tem mais pilar aí, meu? Tem mais aí. A questão da unção, né? Eita, assim. A unção, ela vai ser, cara, praticamente o reflexo do caráter do músico, né? Vai ser, elas praticamente andam juntas ali, porque a gente estava conversando antes, né, disso aqui, e a gente debateu um pouco referente a essa questão e a gente entrou nesse ponto em que talvez eu e você, a gente vá numa igreja visitar lá e tem o pessoal fazendo um louvor lá e você sentir uma unção, sentir o poder e eu simplesmente achar legal, assim, gostar da banda, os caras são bons, tava ótimo, mas não sentir aquilo, a mesma unção que você sentiu. Desviado! Então,
Isso não quer dizer que eu esteja desviado ou que a pessoa que estava ministrando louvor... É super espiritual, né? Exato. Entendi. Entende? Mas a gente vai ver a unção na vida da pessoa através do caráter dela de Cristo, do testemunho, né? Do que essa pessoa transparece, que a gente enxerga Cristo nela. É que eu acho que às vezes quando a gente não tem uma certa maturidade em fé, a gente cria umas coisas que não existem na nossa cabeça. Tipo assim, não tem como a gente ter duas vidas. Não tem como a gente construir em 5 minutos o que a gente destruiu uma vida inteira. Né? Então, como que eu percebo... como que eu penso assim, vamos fazer uma audição musical para receber a galera do louvor. Aí vem ali o irmão e tu fala, tá, você é músico? O que você toca? Eu toco teclado. Tá, então toca aí, que eu quero ver se tem unção. Daí tu... Não, tu não. Acho que não é assim, né? Eu não imagino assim. Aí talvez você esteja assistindo aí falando, tá, mas audição musical, o que é isso? Isso é uma igreja? Cara, eu não sei, mas as escrituras dizem que Davi promoveu audições para levantar os responsáveis pelo louvor no templo. Se Davi fez isso por uma ordem de Deus naquela época, eu creio que não é errado a gente fazer nessa época também. Por quê? Porque nem todos foram chamados para esse ministério. É vocação, né? É vocação. E não tem uma questão de exclusão. Não é isso. Não é, tá excluindo o irmãozinho só porque ele não porque tu não gosta dele. Não é isso. É porque é necessário, né? E outra coisa que eu acho que é importante é o seguinte, a gente falou sobre o primeiro item, que é o caráter, né? Top, realmente a pessoa tem que ter o caráter, um caráter regenerado, mas um caráter regenerado, alguém que tem um caráter regenerado, não porque ele quer, ele acaba trazendo à luz, a visão, frutos desse caráter regenerado. Né? Então, eu entendo o aspecto de unção como um aspecto onde você percebe na vida da pessoa um fruto verdadeiro do cristianismo que ela vive. É claro que o cara pode fingir, né? Só que daí eu fingir quebra o caráter. Aí já não se enquadra no primeiro nível. Exato, então, então a autorreflexão do músico, né? Há coisas no meu caráter que precisam ser tratadas. Ele, por si só, entende como que o aspecto de unção tá na vida dele. E deixar bem claro que é difícil a pessoa ser perfeita, mas ela tem que enxergar isso nela e reconhecer que ela precisa melhorar, que tem defeitos no caráter dela que vão ser melhorados em Cristo. É isso aí, num processo, Exatamente. né? Processo, isso aí. Top, cara, top. Isso aí. Mais um item ali. Galera, seguinte, esse vídeo tá ficando longo e eu quero que você assista esse vídeo até o fim. Então, eu e o Johnny vamos fazer um break aqui, tá? Essa é a parte 1, a gente abordou 3 pontos importantes e no próximo vídeo a gente vai trazer mais 2 pontos muito importantes sobre o músico que serve na igreja, tá bom? Então, fica aguardando aí que vai vir o próximo.